A paz da igreja. Aproveite que você já está de pé, abra a sua Bíblia em Gálatas 6, versículo 7 a seguir. Gálatas 6, versículo 7 a seguir. Esse livro que foi escrito cerca de 50 anos depois de Cristo, pelo apóstolo Paulo. Então Gálatas 6 está lá à frente de 2 Coríntios, no Novo Testamento, antes de Efésios. No versículo 7 diz, em Gálatas 6: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semear para a carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Em outras versões fala em ceifar, que significa colher. Também fala em se não desfalecermos, o que significa se não cansarmos. Ore comigo, gente. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade. Espírito Santo esteja conosco para que possamos discernir da sua palavra, para que a sua palavra vá direto ao nosso coração, Pai, para que nós possamos entender o seu objetivo. O nosso tema aqui hoje é a lei da semeadura. Então que possamos semear a boa semente, para que tenhamos uma colheita farta. Nós pedimos em nome de Jesus, amém. Podem tomar os seus assentos. Agradecer pastor Enoque, pastora Sandra pela oportunidade, a direção dessa casa maravilhosa, que eu amo de paixão estar aqui. Como o pastor já disse, eu sou um estudante de teologia pela Academia Brasileira de Pregadores. Já estou no 3º módulo. Estamos estudando lá sobre o Pentateuco, os 5 livros escritos por Moisés, os 5 livros iniciais da Bíblia. É um curso de 2 anos a 3, mas esse ano eu quero terminar. Comecei o ano passado. Em nome de Jesus eu quero terminar. A nossa fala aqui hoje, o nosso estudo bíblico, trata-se da lei da semeadura. Deus, depois do dilúvio, Ele deixou alguns princípios que nós precisamos seguir. Lá em Gênesis 8, 22, Ele diz que enquanto houver terra, o nosso planeta Terra, haverá semeadura, colheita, frio, calor, verão, inverno, noite e dia. Enquanto existir terra, isso tudo dito aqui não cessará. O reino de Deus é um reino de legalidades, regido por princípios, limites. Dentre esses limites, o que podemos chamar de leis espirituais. O Supremo Agricultor, que é Deus, Ele estabeleceu alguns princípios para que sejamos prósperos na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional e também na nossa vida pessoal. Até porque, irmãos, a salvação, ela é individual. Cada um tem que fazer a sua parte perante ao nosso Papai Celestial. E ao soar a trombeta, irmãos, a chamada vai ser nome por nome. Aí eu te pergunto, quem aqui quer ouvir o seu nome na chamada da glória? Amém? Aleluia. Entenda esta lei da semeadura comparando ao plantio de semente de algum fruto de uma lavoura. Aqui na nossa região extremamente agrícola, vamos comparar com um pé de soja. Ele surge a partir de 1 grão de soja e gera 28 vargens. Olha aí a multiplicação. Cada vargem tem em média de 2 a 3 grãos. Estão fazendo uma conta de apenas um único grão de soja plantado. Vamos colher algo em torno, em média, de 70 grãos.
Na lavoura da vida é necessário que você e eu tenhamos também a intenção de semear, e semear a boa semente. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre esta boa semente a ser plantada. É necessário que plantemos então esta semente, boa semente, para que colhamos muitas vezes mais. Em 2 Coríntios 9:6, Paulo diz: aquele que semeia. Em Mateus 13, lemos: eis que o semeador saiu para semear. Aquilo que não foi plantado é perdido, diz lá em João 12:24. O que é plantado tem um ciclo, e às vezes a gente não espera esse ciclo acontecer. A palavra de Deus lá em Eclesiastes 11:6 diz: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabe qual prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Está lá em Eclesiastes 11:6. Então plante a sua semente e fique em segredo. Tem a parábola também do joio e do trigo. Sabemos que foi feito um plantio do trigo e o maligno descobriu aquela plantação, e à noite foi lá e plantou o joio. Então é mais uma artimanha que o maligno tem de ficar sabendo das coisas da gente nesse tempo agora de internet, de rede social. Às vezes a gente planeja algo, faz um bom plantio, mas aí a gente divulga para todo mundo. Vem o maligno e planta um joio na nossa boa semente. Aí fica muito difícil para a gente. Plante a boa semente na lavoura da vida. As sementes ruins para você discernir: a ira, a inveja, a maledicência, o ódio, as contendas, o ciúme doentio, a falta de procurar a casa de Deus. Tudo isso é semente ruim. Intrigas, fofocas. O que significa? Você desta maneira está plantando para a carne, e como consequência, quem escolhe esse tipo de plantação, plantar na carne, escolhe semear na carne, e infelizmente colherá frutos maus. Está lá em Jó 4:8, também em Provérbios, para nos afirmar isso, em 28:8, em Oséias 8:7. Que plantemos então a semente boa, as sementes boas: bondade, mansidão, misericórdia, amor, a compaixão, ajuda ao próximo, praticar o perdão, investimento na obra de Deus, dízimos e ofertas. Apesar que o dízimo, além de tudo, é um outro mandamento que temos que cumprir, mas a oferta é um plantio de uma boa semente. Então plantemos isso. Significa semear no Espírito dessa forma. Como consequência, quem escolhe semear estas sementes ditas aqui, escolhe semear no Espírito. Este terá garantia de colher bons frutos. Está lá em Salmos 92:14, Salmo 126:6. Queridos, queridas, Deus nos criou para darmos bons frutos. Isso agrada. Porém, o plantio às vezes ele é árduo, então a gente tem que prestar atenção nisso. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes, as suas colheitas. Está lá em Salmos 126:5 e 6. E você, o que tem plantado? Você tem plantado uma boa semente? É a pergunta que a gente faz, e você responda para você mesmo. O que você tem plantado tem agradado a Deus? Faça esse exame de consciência. Quando eu recebi esse convite para vir pregar aqui, a boa semente, óbvio, eu fiz o exame de consciência: Senhor, será que está na hora? Será que estou preparado para isso? Será que eu não estou pisando na bola? Será que eu não estou plantando sementes ruins? Cheguei à conclusão que estou no caminho certo, estou na palavra de Deus, e graças à oportunidade do pastor Enoque, pastora Sandra, a direção desta casa, nós temos essa oportunidade de falar da palavra de Deus aqui também. Gostaria de dar um testemunho para você ligado a essa questão de semeadura e colheita. Infelizmente, no passado, fiz plantios maus e colhi muito mal também. Eu acho que cada um aqui já teve em algum momento da sua vida um plantio com uma semente ruim e já colheu multiplicadas vezes
uma colheita não muito favorável. Em 2001, 23 anos atrás, eu ganhei a minha primeira Bíblia evangélica. Eu sou de berço católico e às vezes é tranquilão, né? Está naquela tranquilidade, de vez em vir para a igreja louvar a Deus, às vezes vai para o boteco, vai para não sei o que, e nunca prioriza Deus. Fui convidado para seguir a palavra de Deus, para ir para a casa de Deus. Reneguei a primeira vez. Anos depois, juntamente com uma companheira, nós adquirimos aqui em Mineiros um comércio muito rentável, que daria sustentabilidade para nós e para toda a família, para o resto da vida. Mas naquela lavoura mal plantada, aquela semente mal plantada, senhores, não tinha a presença de Deus, não tinha a bênção de Deus, e com certeza nós não colhemos bons frutos. O maligno do plano espiritual, ele fez a festa. Houve separação, houve perigo de morte, ameaças, muitos problemas na justiça, muitos problemas de cunho financeiro. Tive outros chamados anos depois. Aí eu fui para a igreja. Agora eu sou crente, mas é daquele crentinho meia tigela. Sabe o que é meia tigela? Aquele que não cumpre a palavra, aquele camarada ou a camarada que vai na igreja, simplesmente senta no banco aí, entra no ouvido, sai do outro, duvida de quem está aqui no púlpito, que tem a oportunidade que é dada pela liderança da igreja, mas também vem as palavras iluminadas pelo Espírito Santo. E aí, lá é um comedor de feijão como eu vou acreditar num cara desse? Isso também é o plantio da mal semente, queridos. Mais uma vez, colhi uma lavoura não muito favorável. Isso foi lá em 2017, já estamos falando de 7 anos atrás praticamente. Foram muitas perdas de todos os cunhos, financeiro, pessoal, espiritual inclusive. Mas eu descobri que eu tenho um Deus que olha para mim, que está também à sua espera, amém? Acorde para a vida, plante a boa semente. O que você está colhendo hoje, agora, é fruto do que você plantou ontem. Se não é favorável essa semente que você, essa colheita que você está fazendo hoje, agora, é porque você plantou mal ontem. Então, nós temos que pedir a Deus que nos ilumine, para que escolhamos e que plantamos a boa semente agora, para que amanhã nós teremos uma boa colheita, amém? A lei da semeadura, ela é infalível. Quem semeia pouco, colhe pouco ou quase nada. É como se fosse uma poupança. Quem semeia muito, colhe muito, e tem fartura em sua dispensa, seja ela material, seja ela espiritual. Deus nos deu o livre-arbítrio e podemos decidir o que vamos plantar, e a colheita é a consequência. E ainda nessa vida, e principalmente no futuro. Não vá pensar que você vai pagar depois de amanhã, não. Você paga hoje mesmo. E o que estamos falando aqui, por exemplo, todas as quartas, sextas, domingos, sábados à tarde, é semeando a boa semente. Pode ter certeza que nós teremos uma boa colheita. Você que vem aqui, você que nos acompanha também pela rede social. Tudo que fazemos nessa vida é considerado por Deus um plantio. Eu gostaria nesse exato momento, meus queridos, de fazer um lembrete aqui, para que você semeie no Espírito Santo a boa semente, a bondade, a mansidão, a misericórdia, a compaixão, a ajuda ao próximo, a prática do perdão, investimento na obra. Mas eu não sei pregar igual o pastor Enoque. Ninguém vai saber igual o pastor Enoque, pastora Sandra, missionária Adriana, missionária Maria e todos os outros que vêm aqui nesse culto. Mas a sua maneira, você pode evangelizar no banco aí do lado, na sua casa, no seu serviço. É importante isso. Ontem estava na academia e tinha lá 2 pessoas, uma que estava afastada da palavra, ainda continua, nós a convidamos para cá, e outra que nunca foi à igreja, para falar a verdade, nunca foi nem batizado em nenhuma religião. E naquele momento eu parei o meu treinamento e
quando eu vi, estava pregando para esses irmãos. Estava fazendo um plantio da boa semente, mostrando para eles que naquele momento arrepiava todo o seu Espírito Santo. Então faça isso também na sua casa, no seu serviço. Plante a boa semente. A nossa casa está bonita. Convide as pessoas para virem aqui. Como o pastor Enoque diz, aqui é muito simples, mas aqui o Espírito Santo é forte. Amém? Levante e abra a sua Bíblia em Mateus 13, por favor. Novo Testamento está após Malaquias, antes de Marcos. Eu gostaria que você de pé, para a gente ler também essa passagem em Mateus 13, versículo 1 até o 12. Mateus, como diz o pastor aqui, ele era chamado anteriormente de Levi. Levi, que foi coletor de impostos, né? Foi um apóstolo de Jesus Cristo. Assim se tornou o Mateus. Esta outra palavra que eu pesquisei na nossa pesquisa teológica aqui está em Mateus de 1 até 12. Diz assim, Mateus 13, né, versículo 1: Naquele mesmo dia, Jesus saiu da casa e assentou à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor da multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu para semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. E parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram, secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, a 60 e a 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Mestre, por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem, e aí ele se refere ao conhecimento, a quem tem será dado, e este terá grande quantidade. De quem não tem o conhecimento, até o que lhe tem será tirado. Pode se assentar. Então hoje, irmãos e irmãs, nós estamos buscando conhecimento pela intimidade da palavra de Deus. O pastor Enoque sempre diz aqui, está na palavra de Deus, que o povo está padecendo porque lhes falta conhecimento. Ah, mas eu não tenho fé. A fé é adquirida através da sua presença nos cultos, nas quartas, nas sextas, nos domingos aqui na nossa casa, aos sábados à tarde também no ciclo de oração. A fé, ela vai chegar até você detalhe por detalhe, palavra por palavra, e o caminhar com Deus, e eu te falo por experiência própria, é assim. Imagine um túnel escuro, que você sabe que lá na frente tem algo, e você quer muito caminhar, mas você está com medo desse escuro. Então você procura a palavra de Deus, dando o seu primeiro passo. Aquela primeira luz é acendida na sua frente, e você consegue enxergar o espaço para dar o segundo passo. Você entra em intimidade com Deus, planta a boa semente, que é buscar a palavra de Deus, e a segunda lâmpada é acesa, você dá mais um passo, e assim por diante, até você chegar lá na frente. Aí eu te pergunto, quem aqui está a fim de chegar lá no fim do túnel? O fim do túnel é a glória de Deus, aleluia. Eu quero estar lá quando soar o hino, o som da trombeta, quero ouvir o meu nome. O seu também com certeza vai, mas depende de você. Então você que está aqui hoje pode ter certeza que a luz para você dar o próximo passo foi acesa nesse túnel. Continue assim. O que você evangeliza, o que você fala lá fora da palavra de Deus, você está fazendo também esse plantio da boa semente. Eu te pergunto,
Você quer ter a boa colheita? Amém? Glória a Deus, eu quero. Espero ter contribuído com um pouquinho desse estudo que fiz. Não foi tão longo, mas eu acho que foi bastante objetivo essa lei da semeadura, baseada nesses capítulos e versículos dos apóstolos, desses livros da palavra de Deus que está contida na Bíblia. E aí um conselho que eu te dou: não tenha preguiça, leia. O pastor disse agora há pouco que antigamente a gente era mais inteligente, porque não tinha internet, não tinha rede social para tirar o nosso foco. Mas os bons livros estão também na internet, a Bíblia também está na internet. Mas você que é tradicional, até para não se perder na rede social, use isso aqui, ó. É a palavra de Deus. Aqui nós temos tudo que precisamos para fazermos o plantio da boa semente. Mas se não seguirmos isso aqui, nós estaremos com uma colheita, ou talvez nem colheremos mais. Amém? Agradeço pela rica oportunidade. Devolvo a palavra para o pastor Evandro.